Voltamos com o nosso programa Mulheres com a doutora Isabel Martinez, conforme eu prometi. Tudo bem? Tudo bom, Rita. Vamos falar sobre problemas nas unhas. Vamos. Pode ser um problema mais sério? Pode. Ixi, Maria. E é isso que eu queria hoje chamar um pouquinho a atenção, tá? Tanto pode ser um problema mais sério, como alguns problemas que são casuais, na realidade o que mais se questiona, né, se relata que é a fragilidade das unhas, pode também ser evitado por alguns hábitos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com mitos e verdades? Não. Vamos começar com as imagens que você sempre traz e que a gente sempre aprende. Eu trouxe isso aqui. Gente, olha, em casa, eu trouxe duas imagens só para vocês entenderem todas as dicas que nós vamos passar para vocês hoje, tá? Nós vamos falar bastante em dicas, ok? Então presta bem atenção. Olha, crescimento da unha. Deixa eu entender a imagem. Pode ir. A cutícula. Cutícula, tá. ó. Esse aqui é um dedo. Isso mesmo. Ah, agora entendi. Esse desenho tá assim, tá? Perfeito. Aí eu cortei aqui a minha lateral. Ótimo. Tá? Para as pessoas poderem entender o seguinte, que são coisas muito importantes. Ela cresce daqui para lá, né? Então é esse crescimento. Sim. Que todo mundo observa. Por isso eu posso ter doenças correlacionadas aqui e posso ter doenças aqui que depois eu vou mostrar para vocês, ok? E uma coisa muito importante, a unha, ela é composta por lâminas. E isso faz a diferença quando a gente vai comentar daqui a pouco, quando nós formos comentar daqui a pouco sobre o que mais as pessoas reclamam. Aí eu trouxe uma dica, tá? Olha que interessante, todo mundo reclama de quê em casa? Flexibilidade, olha, todo mundo pode pegar e faz isso aqui. Todo mundo reclama, ai, a minha unha é molinha demais, tá quebrando demais. E aí eu trouxe esse primeiro problema que as pessoas questionam e o porquê que acontece. Então, olha, o que gera força e o que deixa a unha mais dura, tá? Isso daqui eu tenho queratina, não vou falar os nomes delas, tá bom? Então, eu tenho algumas substâncias que a produzem. Para que eu não altere, um exemplo, nem a força, nem a dureza que vai mexer na flexibilidade, gente, ó, em casa, ó, uma unha flexível, tá? E isso é interessante da unha ser flexível, que depois eu vou comentar, que quando ela está flexível, não muito, é o ideal que nós deveríamos ter, tá? Eu tenho que diminuir o uso de solventes, tá? E tenho que diminuir o uso de detergentes. Por quê? Porque o uso de solvente, tá? Que são os removedores, então em casa, o que são solventes? São os removedores dos esmaltes, tá? E o detergente, que a gente usa muito para lavar o tempo inteiro. O que acontece? O detergente você usa em casa para tirar a gordura, não é? Sim. Então, você acha que a unha, ela é tão frágil, essas lâminas de queratina, não tem um pouquinho de gordurinha nelas que fazem elas ficarem coladinhas? Tem. Então, olha como uma dica simples. Se eu uso detergente para tirar a gordura dos pratos, essas coisas assim, eu tenho que tomar cuidado, porque ela também vai agredir a pele. E o uso de solventes, que é o que? Quando você vai lá e tira o esmalte. Acetona, removedor de esmalte. Isso mesmo, exatamente isso. E aí uma coisa interessante, todo mundo acha que assim, eu tenho que hidratar, tenho que hidratar, tenho que hidratar. Você sabia, isso aqui, eu tirei esses dados de alguns dos estudos, que olha, quantidade de água nesse estudo aqui mostrou que uma unha normal, ela tem 18%. E uma unha quebradiça, 26%. De água. De água. Então, quer dizer, se eu hidratar muito, eu vou deixar ela quebradiça. Tá? Então, ó, agora nós falamos da flexibilidade dos removedores. Aí agora eu vou mostrar outro problema, ok? Rapidinho falando assim, as unhas podem, exatamente o que você falou, mostrar alguns problemas. Tá? Então, gente, é muito interessante que assim, vocês usam esmalte, olham para as unhas, veem problemas, acham que tudo é normal. Então, fica sempre um alerta. Esse aqui é o único slide do alerta. Eu posso ter alguns problemas nas minhas unhas. Por alguns hábitos, ok. Por uso de alguns medicamentos, tá? Por envelhecimento normal, que a unha também envelhece assim como o cabelo e o corpo. Posso ter uma onicomicose também. Posso ter problemas gerados por fatores nutricionais, doenças sistêmicas, posso ter problemas por diabetes, tá? Posso ter problemas, por exemplo, a psoríase também pode acometer a unha. A alopecia areata também pode apresentar alterações nas unhas.
E é uma infinidade. Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Mas é tão importante doenças autoimunes, tá? Também geram algumas alterações nas unhas, na base. Unhas dos pés e das mãos. Mais das mãos, mas dos pés também. Também, ambos, tá? O diabetes. Então, olha como é importante, tá? Às vezes a gente começar a olhar diferente para nossa unha. Claro. Tá? Próximo. Isso daqui, lembra do desenho anterior? Sim. Só para mostrar a micose, porque as pessoas veem muita micose. Ela pode começar por aqui, por uma alteração da base da unha, que aqui, ó, minha base, minha cutícula, ou por um hábito, ela pode vir por aqui, ou pode ter uma onicomicose superficial branca, que é aquelas branquinhas que ficam só em cima e não acomete aqui. Pode passar? Aí eu direi uma dica para vocês. Hoje eu estou tentando fazer uma coisa assim, como unha, existe uma infinidade de doenças, tá? Eu estou tentando ir num problema, numa dica, para vocês poderem em casa chamar bem atenção para coisas simples que nós podemos evitar, ok? Olha que interessante, usar lixas ao invés de cortar. É bom ou ruim? Isso, é muito legal a sua pergunta. Em alguns casos ela é muito boa. Por quê? Aí eu vou mostrar. Usar lixas ao invés de cortar. Nunca em excesso, não esqueçam disso. Evita unhas finas e fracas e a onicólise. O que é onicólise? Gente, vocês já viram? Eu vou mostrar o porquê. Ó, vocês já viram que a unha, às vezes, ela solta aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Solta, né? Aí a pessoa vê aqui embaixo que ela tá oca, né? Então ela solta. Isso é onicólise, é lise, tá? Dessa área. Então ela abriu aqui. Por que às vezes usar a lixa ao invés de cortar, principalmente isso acontece nos pés, tá? É importante e não sendo em excesso. Porque às vezes a pessoa já tá com a unha pequenininha. Aí ela vem com o alicatezinho de cortar a unha e corta errado. Então ela vai forçando essas laterais e vai fazer o quê? Vai descolar. Então eu não sei se eu entendi. É melhor usar lixa ou é melhor cortar? Nesse caso é melhor você usar lixa. Quando ela estiver muito pequenininha, aí... Lixinha. Isso mesmo. Porque depois você vai ver que eu às vezes preciso cortar. Você entendeu? Então uma lixa, ela é muito bem-vinda. Vocês entenderem em casa? Então assim, por que às vezes é melhor quando a unha estiver pequena eu lixar, tá? Em vez de ficar cortando. Porque geralmente o que a gente faz em casa, ó, todo mundo faz comigo, ó. Eu vou lá e corto, tá bom? Perda da integridade da unha. As pessoas às vezes não têm umas infecções aqui na base da unha, fica vermelho, né? Por que isso aconteceu? Porque eu perdi a integridade. Quer dizer, a nossa pele, ela tem que estar normalzinha. É como um saquinho estufado, né? Eu fui lá, botei o ar ali dentro. Se ele tá totalmente vedado, nada entra, nada sai, ele fica ali, né? Agora, se eu faço um monte de furinho nele, vai perder o ar e algumas coisas vão entrar. Permite o acesso do microorganismo, que dá a onicólise e a paronique, que a gente fala que é aquelas alteraçõezinhas. Tá. E no salão, são só dicas que todo mundo já faz, mas é só levantar a lebre, assim. No salão, usar sempre instrumentos esterilizados. Se tiver pontadas, queimaduras e alguma coceira, se for após a manicure, que a gente quer dizer, a utilização de algumas substâncias, pode fique um alerta para que você procure o seu médico, porque às vezes pode ter uma infecção, pode ter uma paronique ou uma alergia. Tá. Tá, Rê? E assim vai. Próximo. Aí agora eu trouxe uma curiosidade para vocês em casa, tá? É só uma curiosidade. Fatores que influenciam no crescimento da unha. Que as pessoas falam assim, não cresce. Não cresce, né? Isso é só curiosidade, ó. Pacientes que estão em lactação, pacientes imobilizados, quer dizer, sofreram algum acidente, não estão, né, podendo movimentar-se muito, a má nutrição, né? E o que estimula o crescimento da unha? Existem outros fatores. E o que estimula? Olha que interessante. Gestação, na psoríase eu tenho um estímulo e a mão dominante. Eu botei essa mão dominante que eu acho o máximo. É muito legal. Eu também. Minha unha da mão direita cresce mais que a esquerda. Viu? Isso é literatura. Por que será, hein? Provavelmente, Rê, porque quando eles citaram no livro, tá? É um livro da Zoe, ela não explicou por quê. Mas provavelmente seja pelo sentido de, quando você tem um maior estímulo, é igual o pé. Como você está sob pressão, você não fica com uma camada mais grossa, né? Então o que acontece? É o estímulo. Tá.
Tanto é que é a unha que eu até deixei a minha sem fazer, porque eu ia mostrar a unha que às vezes você também sofre mais traumas e tem alguns efeitos. Você pode passar esmalte ou não? Eu posso, Tá. mas aí eu fico sem pela dica que eu vou dar. Eu fico sem de vez em quando pela dica que eu vou dar, entendeu? E qual é essa dica de ouro? É assim, ó, as pessoas estão sempre esmaltando. Esmalta. Lembra que eu falei que o solvente também faz algumas alterações? Sim. O ideal é que você retire, tá, o esmalte de 1 a 2 dias antes e deixe a unha... respirar. Isso aí. Isso não é fato, assim, as pessoas falam que, tá? Não, isso é real. Por isso que de vez em quando eu vou contar um segredo. Eu tô sem esmalte, porque eu realmente comecei a deixar a minha unha respirar. Entendeu? Eu não uso esmalte há muitos anos porque eu tenho alergia. Então eu faço, vou a manicure e tal, mas não passo esmalte. E eu senti que a minha unha ficou muito mais saudável depois que eu parei de usar esmalte. Exatamente. Fora isso. que é uma liberdade, né? Sim. Não precisa esperar secar, não borra, não fica lascando. Sim. Hoje, assim, eu desencanei de esmalte, de uma vez. Você tá vendo? E ficou bom? A sua unha é bonita. É. Forte. Saudável, tá vendo? Então tem uma lógica, né? E a psoríase, por quê? Porque a psoríase é uma doença, para quem tem, que ela tem uma proliferação das células, as células trabalham, por isso que ficam aquelas escamas. Então a unha também cresce, tá? Próximo. Passando a nossa curiosidade de casa, que depois vocês vão comentar para todo mundo, os tratamentos, tá? Então vamos lá. Olha que interessante, eu até trouxe hoje a laser terapia para vocês verem em casa, tá? Porque eu falei, eu precisava trazer uma coisa super nova e é uma coisa que realmente chegou no Brasil esse ano, tá? Então vamos lá, mudanças de hábitos. A Rê acabou de falar que ela não pinta, né? Você não pinta mais. Ela ficou com a unha mais saudável. Nossa, doutora Isabel, não é mais para não pintar? Não, gente, nós não estamos falando isso, tá? Só estamos falando o seguinte, se você pinta, qual a importância do seu hábito? Deixa, né, 2, 3 dias, se você puder, pelo menos 2 dias respirando. Toda semana? Toda semana, tá. Toda semana. Porque toda vez que você usa acetona, o removedor de esmalte, ele também desidrata a unha. Tá? Tanto que fica até esbranquiçada. Exatamente isso. E fica mesmo, tá? Aí, uma outra coisa interessante, tratar a causa base. Existem várias perguntas sobre por que minha unha é assim, assim, assim. A gente tem que ver se você, o médico, né, vai observar se você tem algum outro problema. Porque eu preciso tratar o seu problema que está refletindo na unha. Então, quando eu consigo tratar o problema, aquilo ali também trata. Então, eu vou tratar tanto diretamente quanto os outros problemas que estão associados, tá? O medicamento que é o mais comum, que todo mundo já conhece, e a laser terapia, que eu trouxe para vocês hoje, só por uma curiosidade. Por quê? Existem pessoas, Rê, por exemplo, que têm onicomicose, tá? Micose nas unhas. E elas não podem tomar medicamento, tá? Se você acomete mais de 50% da unha, o que eu quero dizer, se eu tenho uma lesão na unha, tá? Aqui, eu trouxe meu desenho. Ótimo. Ó, eu tenho uma unha, eu cortei ela aqui. Se mais de 50% dela, tá vendo aqui, ó, minha unhazinha, se mais de 50% dela tem micose, teoricamente o tratamento teria que ser via oral, por boca, tá? Só que alguns pacientes não podem tomar, tem contraindicação porque ele tem um metabolismo hepático. E aí, tenta-se há muitos anos já outras terapias. Existe a terapia tópica, tá? Que você passa um esmalte com um antifúngico, tá? E olha que interessante, as pessoas falam assim, e é uma daquelas questões lá, peraí, só comentar um negócio que me veio na mente. Comente. Um fator que diminui o crescimento, eu achei o máximo, é o uso de esmalte micótico. Diminui o crescimento da unha. Eu achei muito interessante, eu achei comentário. Então você em casa que fala assim, nossa, doutora Isabel, mas eu uso aquele esmalte para micose de unha, minha unha não cresce, não resolve. Ele também diminui um pouco o crescimento. Então, é um tratamento lento. Exatamente, Rê. Viu, gente? Ó, é isso aí. Lento. Por isso que demora muito. Tá. E também pelo crescimento da unha, tá? Ok? Tá. Porque o crescimento dela, do pezinho, do pé, né? Fala pezinho. Do pé, da unha do pé, ele demora de 12 a 18 meses. E da mão, 6 meses. Muito mais rápido. Muito. Tá. Bom, temos mitos e verdades, perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Vamos para mitos e verdades sobre problemas nas unhas. Ai, credo. Ai, Rê, ó, eu pedi só pra mostrar uma coisa rápida. Faz bem mostrar, mas gente, tá? né? Tá vendo que a pessoa que tá com uma alergia... Eu tenho isso se eu passo esmalte. Aí,
meu olho fica desse jeito. Só Obrigada. que piora muito, isso é o primeiro dia. Então, O que dá no olho, doutora Isabel? Ai, adorei, gente, eu me animo, né? Mas assim... O que é no olho? Olha por quê, ó. Não, mas então... Foi pelo contato. Mas eu passei nos pés e meu olho ficou desse jeito. Mas aí o que acontece? Você tem já alergia, você tem sensibilidade àquela substância. Você entendeu? É contato. Então, isso aqui é só para mostrar em casa, olha. Pode dar alergia na região dos olhos, nas mãos, no pé de contato, ó, no dedinho, na polpa, ó. Isso daqui não é um fungo. É só porque usa muito esmalte e aí na hora de você retirar, fica essa queratinazinha assim, ó, tá? Aquele ali é fungo. Pronto, era só para mostrar isso, perfeito. Tá? Em casa. E vocês têm que ficar bem alertas, né, em casa. Prestem bem atenção quando você é alérgico. Tem como você saber ao que você é alérgico. Então faz um teste de contato, porque existem alguns esmaltes, e cada vez mais eles estão trabalhando com isso, que nós chamamos de free. 3, 4, 5, 3, 4, 5 free, tá bom? E assim você pode tentar utilizar. Só essa dica. No meu caso, nem os antialérgicos, nem nacionais, nem importados. É mesmo? Por isso que eu abri mão de esmalte. Que interessante. Mas vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que unhas amareladas podem ser sinal de problemas de saúde? Muito interessante, ó. Unhas amareladas. As pessoas acham que quando você usa só o esmalte vermelho, que fica amarelo, mas ela pode ser um sinal de saúde, de problema, tá? Então, assim, pode ser um problema? Pode. Tá bom? Tá. É mito ou verdade que fazer as unhas toda semana pode ser prejudicial? É uma verdade, quer dizer, eu não posso ficar fazendo toda hora a unha. Quer dizer, eu vou fazer, mas o que acontece? Agora você já sabe a dica que eu tô te dando em casa. Todo mundo faz a unha. Então é só seguir algumas dicas, alguns detalhes que você consegue fazer, tá bom? É mito ou verdade que linhas escuras podem indicar problemas graves de saúde? Sim, ó. Podem, sim, isso é uma verdade, tá? Um exemplo, melanoma. O melanoma, que é um câncer grave, ele pode dar em unha, tá? Então, ele pode sim. Por isso, é muito importante, quando eu tenho alguma alteração, ir ao médico, tá? É mito ou verdade que unhas mais grossas podem ser indícios de fungos? Sim, é uma verdade. Por quê? Porque o fungo faz com que você prolifere essa região. Então, aumenta a unha. Tá. Verdade. Na sequência, perguntas do pessoal de casa e a primeira delas foi enviada pela Cássia. Tenho 50 anos e minhas unhas demoram para crescer e quebram fácil. O que eu faço? Cássia, obrigada pela participação. O que acontece? Alguns problemas, um deles, por exemplo, se ela tem 50 anos, se ela estiver na menopausa, a diminuição do estrógeno também acomete essa parte do crescimento da unha, tá, Rê? Aí nós temos que analisar também a parte nutricional, a parte de vascularização, tá? Para você poder saber o porquê não está crescendo adequadamente e até mesmo os próprios hábitos. E por isso ela pode também quebrar facilmente, pelos hábitos, depois a gente comenta mais sobre isso, tá? Mais uma pergunta. Adriana, por que as unhas descamam? Essas bases fortalecedoras são indicadas? Adriana, obrigada por perguntar, por estar aqui com a gente. O que acontece? Ela descama, lembra lá no comecinho que eu mostrei a unha? Era só para saber que a unha, ela é feita, tá? De lâminas. E aí o que acontece? Se você obtiver alguns hábitos que acabam hidratando muito, usando muito detergente, tem gente que, por incrível que pareça, ela pode lavar o tempo inteiro as coisas. Isso faz o quê? Com que eu hidrate demais aquela unha e eu posso ter essa descamação. Como que eu hidrato a unha? Com o mesmo hidratante da pele? Então, você pode tratar com o mesmo hidratante, mas existem hoje, tá, substâncias específicas. Hoje de manhã até estava no lançamento de uma matéria-prima, não é cosmético pronto ainda. É uma matéria-prima que estimula o crescimento da unha e hidrata, porque você precisa de oleosidade na unha, de gordurinha na unha e hidratação adequada. Tá. Mais uma. Betinha, mas não é a nossa Betinha, é outra. Queria um remédio para micose ou fungos nas unhas, já tomei fluconazol e não adiantou. Tá, Betinha, eu não tenho como te passar um remédio, tá? Você vai ter que conversar com o seu médico, até porque... Fluconazol é um princípio ativo? É um princípio ativo, tá? Isso é um princípio ativo. Ele é um antifúngico e não tenho como te passar um remédio, mas o que eu posso te falar? Conversa com o seu médico, porque sim, existem outros princípios ativos e mais outras coisas. Hábitos.
tá? E existem outros tipos de tratamento que hoje tem no mercado, como o laser, tá? Que é muito interessante e modificar alguns hábitos. Dá para tratar e é importante tratar, tá? Agora, mesmo que faça o laser, tem que esperar a unha crescer. Tem que esperar a unha crescer, Ai, mas demora. hoje em dia, alguns tipos de laser, esse, por exemplo, o que ele faz? Ele estimula a unha crescer, tá? Porque ele melhora a vascularização daquela região. Tá? Então você consegue ter uma melhora muito grande, tanto no fungo, bons resultados. Tá? Doutora Isabel Martinez é médica. O site dela, clinicamartinez.com.br, Instagram, Clínica Martinez, Facebook Martinez Clínica. Vai ter live hoje? Vai, porque existem muitas perguntas. Eu fiquei super feliz. Então daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas, com tranquilidade, vamos sentar, tomar um cafezinho, aquela hora que você sempre comenta, tomar um cafezinho, e vamos conversar sobre todas as perguntas que vierem. Vai ser, acabando o programa, começa a live. 6 horas em ponto, nós estamos sentadinha lá embaixo. Tá bom? No Face? No Facebook. Do @Gazeta Mulheres. Do @Gazeta Mulheres. Então, se a sua dúvida não foi respondida agora, vai lá e que a doutora Isabel vai responder a dúvida de todo mundo. Obrigada, Rê. Obrigada a você. Fica Bom trabalho. Deus. Obrigada.